vai pescar, cara. Acabou a carreira. Legal, vai pra pescar? 50 anos, pegou 5 de suspensão. E tá pescando muito. Aquele negrão ali, cara. É demais. Se não tivesse parado, tava jogando até hoje. Não, tranquilo. É que ele sempre gostou do peixe, né, cara? Então, Ele gostou a vida inteira. Mas, por exemplo, associando o que a gente está falando aqui com nossos amigos do passado, hoje tem vários amigos da bola aí que realmente estão em uma situação difíceis. Eu fico imaginando se a nossa cabeça hoje, o que pudesse fazer para ajudá-las. Hoje eu tenho, você encontra aí 8, 10 amigos aí, um deles é o Ronaldo Jardim. Eu sei como é que está hoje, você até me contou uma história dele, fiquei muito triste. Muito triste. Esse é bem forte. E a família estruturada, a mãe professora. Quando o Guto me contou que ele estava dormindo na rua. Na Vila Helena, né? Na Vila Helena, lá no terminal, eu fiquei impressionado. É muito forte, porque assim, você via que era uma pessoa que ajudava outras crianças, cara. Sim. Uma escolinha de futebol. Lateral direito. Era um cara assim que, sabe, tinha uma missão. Mas quando o inimigo bate, cara, se você não tiver um controle emocional, você vai fazer exatamente o que ele fez. Ele era casado, tudo, tinha família, tudo isso. Mãe professora, isso eu estou falando, essa mãe é impressionante. Não é só ele não, tem vários aí. Sim. Hoje a situação assim, meio difícil. Hoje eu conversava com os meninos, né, no início, para liberar a rapaziada que eu trabalho aqui na empresa, e eu comentei com eles sobre um livro que o Guto me deu. Na verdade, o Guto enviou para mim um PDF de um livro do Paulo Vieira, Poder da Autorresponsabilidade. Uhum. Eu estava falando com eles exatamente sobre isso, sobre as oportunidades que nos são dadas, e às vezes são as mesmas dadas a outros ou até melhores, mas o que vai fazer diferença são as nossas escolhas. E no final não adianta falar que meu patrão poderia ter sido melhor, meu pai poderia ter sido melhor, minha mãe poderia ter sido melhor, que o que faz diferença, o que vai pesar na conta, foram as nossas escolhas, as nossas decisões. Estão falando de um rapaz de boa família, boa criação, de propósito, coração altruísta, mas que de repente, pelas razões dele, fez escolhas. Na vida é assim. Fez escolhas. Nós vivemos escolhas. Às vezes acertamos, às vezes não. Você contou algo sensacional. Seu pai fez as escolhas dele. Ele privou precavidamente por ter aquela segurança, aquela sensação de segurança dentro da sua caixinha. Mas você escolheu sair daquela caixinha. E é muito legal Sair isso. da caixinha. E é muito legal isso porque, assim, hoje isso tem eu brinco que é um compromisso fora do normal, porque você não vê muito isso hoje em dia, né? Que é com a sua mãe. Nossa, essa é a minha vida. Mais do que o meu trabalho hoje. Então, assim, conta um pouquinho quem é a dona Nilza. Que o nome da minha mãe também é Nilza. É Nilza também. É verdade. Minha mãe é uma pessoa, assim, tem 79 anos, faz 80. A pessoa que eu cuido, meu pai separou da minha mãe e ela tinha, sei lá, acho que 50 e poucos anos. Faz 27 anos. Aos 27 anos eu tô só cara. Meu pai foi embora com outra mulher. Teve um filho dessa outra esposa. De novo, meu pai gostava de ter filho, então 11. Então não é 10, né? É o homem da E na conta aí. Trabalhador. Do 11 foi. O que aconteceu? Deixou minha mãe aqui. Então eu fiquei na época jogando bola na Varsa para ganhar dinheiro. Que eu ganhava na Varsa. Não tinha indicado no Bradesco ainda. Eu tinha esposa, filho e minha mãe. Até passou. Hoje eu cuido da minha mãe faz 27 anos. E eu tenho um roteiro, eu digo assim. Eu trabalho das 8h30 da manhã, 8 horas da manhã, até as 3h30 todos os dias. Independente do que for. Só se tiver uma visita muito importante, que for mais importante que a minha mãe, é difícil. Presta atenção nessa rotina, hein? Essa rotina é fantástica. Eu saio 3h30 da empresa, passo na padaria, compro pão, agora ela já me liga falando o que quer, eu passo a comprar. Vou pra casa dela, tomo banho, a gente faz um café e nós vamos assistir novela mexicana. Faz 5 anos que eu assisto novela mexicana com minha mãe, todos os dias. Eu sei todas as novelas mexicanas que aparecem. Minha mãe, quando eu chego, filho, já vai começar a novela, eu já tô chegando. Então, é usurpadora, isso aqui, agora eu tô assistindo a outra aí, 3 anos, eu tô assistindo tudo. Então, nós todos os dias, a minha mãe tá me esperando, o café que eu levo lá, vai assistir novela mexicana junto. Isso eu não abro mão. Então, eu tenho que atender o Silvio Santos. Silvio, dá para ser às 3? Dá para ser às 3h30? Não, dá para ser às 5h30. Fala, mãe, hoje não vai ter novela mexicana, é muito raro. Dificilmente eu marco reunião, alguma coisa para tarde.
que à tarde é o horário dela. É o horário da minha mãe. Então é o horário que eu fico para casa 7, depois eu vou para casa ficar com a esposa. Então todos os dias, entre 4h30 e 7 da noite, eu estou com ela. Você pode me ligar, eu estou na casa dela. Se ligar por vídeo, você vai ver, eu estou vendo ela mexendo. E eu não abro. Então meu horário de trabalho é 7h30, 8 horas, eu trabalho muito, esse período muito forte. Depois só o WhatsApp, vai dar aquelas 4h30, das 4h30 às 7, o horário dela, ela quer contar as receitas que ela nunca faz. Aí hoje eu vi uma receita da Ana Maria, eu não sei aonde, ela começa a contar. Ó, você pega 3 cascas de banana, junta com isso aqui, faz aquilo ali. Eu falo, não vai fazer isso. Mas não fica, é isso mesmo? Então tá, você vai fazer quando? Ela fala, eu vou fazer, tá bom? Nunca fiz. Minha mãe é mineira. O que ela faz de comida todos os dias? Eu como a mesma coisa na casa dela a vida inteira. Ela faz arroz, feijão, bife e batata. Ela faz arroz e macarrão. E só. A minha mãe não faz nada diferente, ela não sai, ela faz a mesma. E a gente gosta disso. Sim. Então, ô filho, hoje tem batata e bife, eu já sei que era quarta. Mas ela fala, mas eu. Tá bom. Aí, Ele lembra que hoje é quarta-feira. sim, batata frita e bife. Então você quer comer bife? Não, você já sabe que tem que ligar pra mim na quarta. Você é na casa dela. Então, a minha mãe é assim. A minha mãe é sagrada. Então, essa pra mim, não tem trabalho, não tem nada. Não tem. Então, isso é. Sensacional. Isso é. Que coisa linda. Não. Parabéns mesmo, porque esse tipo de honra, esse tipo de gratidão, porque na verdade é um instrumento da gratidão, por dar a vida, por ser mãe. Minha mãe é essencial, mãe é especial. A gente tem problemas, cara, todos os dias. Entendeu? A gente tem problema familiar, tem com a mulher. Só que a gente tem que tentar amenizar. Entender que a família é a base de tudo. A família de hoje, poucas pessoas entram na minha casa. Eu já abri minha casa para muita gente. Me arrependi demais disso. Hoje, poucas pessoas vão à minha casa. Eu acabei de mudar agora para uma casa faz 10 dias. O que eu falei com eles aqui? Assim que estiver pronto lá, nós vamos fazer uma oração lá. Nós vamos levar amigos de verdade na minha casa. O Guto, eu não estou sempre com ele. Mas é o cara que eu não encontro, parece que a gente nunca se separou. Porque a gente está 26 anos de amizade. Então eu não preciso estar com ele todo dia para dizer que ele é meu irmão, que ele é meu amigo, que eu amo, que eu oro pela vida dele, que eu sei que ele vai ser sucesso, que ele já é sucesso. Entendeu? É só acreditar sempre que a coisa vai acontecer. Aquela conexão se faz presente, mesmo na ausência. Isso é legal demais. Você falou algo super legal que me chamou a atenção. Você chegou e estava naquele momento para ganhar dinheiro, você foi jogar na várzea. Eu acho interessante isso porque você também comentou sobre fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. O que você tinha naquele momento era exatamente isso, você sabia jogar bola. Sim. Tanto que eu sempre trabalhar na Juride, antes de Jardim do Estado, trabalhei na Juride. Trabalhei lá também. Você tá trabalhando? Trabalhei lá. Olha, não sabia. Trabalhei lá em... O Chico? Chicão? Chico, Sérgio Chico era do laboratório, ele contratava o pessoal da Várzea para ficar lá. eu joguei o 1º de maio Veja. por lá. Ah, eu jogava tudo pra eles. Então. Era salão, era isso. Porque ele me arrumou emprego, mas eu ia lá. Mas eu falo, tem que ficar trabalhando? Olha que engraçado, eu fiz Senai por lá. Você fez Senai? Senai por lá. Pela Juride. Era Juride? Pela Juride em 95. Eu odeio Senai, tá? Vou te falar por quê. Eu adoro Senai. Eu odeio. Porque eu repeti 3 vezes. Eu tentei fazer 3 anos, cara. Porque ficava pena da vida. Meus amigos, porra, mas tu não passou de novo. Eu falei, cara, passei de novo. Tinha que fazer prova pra passar, né? Olha que legal isso que ele tá falando. Olha que legal isso que ele tá falando, porque assim. Nasci uma coisa. Então, mas olha só que legal isso que ele tá falando, porque assim, eu fiz Senai e tal, eu sou um pouquinho mais inteligente que ele. Bem. Mas. Tem treinador, ferramenteiro, ele vai fazer torneiro. Eu fiz torneio. Não, repeti de vocês. Eu fiz torneio. Mas não é isso que não é por isso que eu tô falando. Porque olha que engraçado isso que você tá falando. Na época que a gente não dava certo em alguma profissão, aí servia vendedor. Boa. Né? Aí servia também vendedor. Então assim, eu tenho certeza que ele entrou para trabalhar com vendas por conta disso. E vou explicar essa história. Então, eu quero que ele conte essa história, porque o que acontece? Eu fui me descobrindo vendedor porque eu era um fazedor. Então eu fazia muita coisa, e aí eu fui me descobrindo vendedor, depois eu fui aprender técnica de vendas.
Porque daí eu consegui compreender, e eu já falei isso para você também, que a gente tem 5 passos para vender. Só que quando a gente não tem essa consciência dos 5 passos, a gente faz de forma inconsciente. Mas existem 5 passos, e eu vou falar os 5 passos mais pro final, para você entender. Que aí você vai ver, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. 5, entendi. Entendeu? Entendi. Você faz isso, você é muito Mas inconscientemente acaba inconscientemente sabendo o que eu estou fazendo. Mas quando você tem isso na consciência, você sabe em que passo que você está. Porque eu falo que venda é fio de cabelo. Se quebrar, não cola mais. Esquece. Então, só que você faz esses 5 passos muito bem feito. Eu vou falar já, tá? O primeiro passo é o oi, tudo bem. É como você se apresenta para a pessoa. Certo. Eu cheguei, né? A gente só tem uma forma de causar a primeira boa impressão, depois já é a segunda. Entende? Entendi. Então, eu cheguei bem alinhado, bem arrumado e tal, a pessoa me olha de uma forma diferente. Perdão. Depois que eu fiz o oi, tudo bem, eu vou construir um relacionamento com ele. Eu vou construir um rapport com ele. Eu não vou falar de negócio. Eu vou construir um rapport com ele, que eu falo que é a arte de fazer o santo bater. Você faz o santo bater com a pessoa, você vai chamar a atenção da pessoa, e aí, como é que tá a família? Né? De repente você percebe lá que o cara é palmeirense, você vai conversar com o cara sobre... Quebrar o gelo ali. Vai quebrar o gelo ali, vai trocar uma ideia e tal. A hora que você conseguiu conectar com a pessoa, através de espelhamento, através de várias técnicas que tem de rapport, você vai para a terceira. A terceira etapa é a apresentação de proposta. Aí você vai falar o porquê que você está lá. Mas você não pode falar de proposta antes de construir um relacionamento com o cara, porque o cara não vai nem te ouvir. Entendeu? Apresentou a proposta, aí você vai contornar a objeção. O cara vai falar, pra mim não interessa isso. Mas não interessa por quê? Entende? Que aí é a técnica de vendas. Você vai começar a descobrir por que o cara não interessa em comprar aquilo ali. Né? Por que aquilo não faz sentido para ele. E aí você vai defender isso e por último você vai encantar o cliente. São os 5 passos da venda. Entende? Porque às vezes você não fecha na primeira. Não, entendeu? Às vezes não. Às vezes você vai entrar no processo de negociação. Mas se você cumprir os 5 passos, a chance de você fechar uma venda é 90%. Se você deixou o cara sem dúvida nenhuma, se você contornou todas as objeções dele e se você conseguiu deixar uma excelente impressão para ele, ele vai lembrar de você na hora que você retornar a ligação para ele. Entendeu? Então você faz isso com muita maestria. Só que você não, a gente às vezes não tem essa consciência. Passo a passo ali, né? Exato, não tem essa consciência de qual é o passo a passo da venda. Sim. Quando você tem essa consciência, você fala, agora chegou a hora de apresentar a proposta. Aí eu vou apresentar a proposta pro cara, eu já construí um relacionamento legal, agora eu vou apresentar a proposta pro cara. Apresentei a proposta pro cara, o cara fala assim, o cara fala pra mim, puta, eu gostei e tal, mas tá muito caro. Aí você contorna a objeção do cara. Mas tá caro comparado ao quê? Você conhece o produto, é isso que você quer. Porque é caro, né? Exato, porque eu falo para os clientes, eu falo para os vendedores o seguinte, quem comanda a venda é o vendedor, não é o cliente. Você tem que induzir o cliente a comprar o produto que você quer. Porque assim, venda é construção de cultura. Você está conversando com a pessoa ali e você está alinhando o emocional, o racional dela para ela comprar o que você está vendendo. E eu falo sempre isso, uma coisa muito importante. Sim. As pessoas compram primeiro você, depois o seu produto. Por isso você começou falando da imagem. É A imagem da tua empresa. Exato. A sua imagem. Por isso que o Oi, tudo bem é tão fundamental e o rapport também. Antes de você falar sobre negócio. Essa foi uma coisa interessante. Só para pegar um gancho Sim, também. sim. Eu trabalhei no banco e na época eu tinha um carro. Eu tinha meses de banco, comprei um Golzinho ar no 84. Fui fazer uma visita com um rapaz. Ele, lá do banco, ele tinha mais ou menos 1 milhão e pouco aplicado. Você imagina 1 milhão e pouco e 90 e pouco, né? Quando eu chego no estacionamento do banco, você falou de aparência, você falou das coisas. Meu gerente, o supervisor do banco, Fernando, falou para ele, zoando, cara, vem cá. Eu não quero te desanimar, mas eu estou visitando um cara agora, aqui no Bradesco, aqui na Rua São Bento, o cara é milionário, tem mais de 1 milhão e pouco. Não dá para ir com o seu carro. Fiquei pé da vida. Na hora. Fiquei pé da vida.
Ele falou, cara, tá fazendo isso? Ele foi lá e pegou, na época o banco comprou maré. Ninguém tem maré hoje, né? Maré na mão, viu? Ele pegou maré no banco. Nós chegamos esse cliente de maré, carro, né? Lindo. Gostou. Rapaz, tudo bem? Você falou, tudo bem, Bradesco. Eu era o Iso do Bradesco. Meu sobrenome é Bradesco. Fernando? Isso. Quando não deu outra. O cara chegou, foi. Isso que você falou, conversamos 10 minutos. Não, vem esse valor aí, acabou. Sabe lá tomando café com minutos. Se eu chego lá, mal vestido, o cara vai aplicar 1 milhão pro cara, todo respeitava que eu tava. Eu tinha um pensamento errado. Então essas coisas não, muitas pessoas entendem isso como uma forma. Mas o cara tá. Não, né? Isso que ele está falando é muito importante. A primeira impressão é visual. É visual. Você imagina um cara me vendo chegar com o meu gol. Já era velho. 97, o carro era 84, já era velho. Você imagina chegando na época. Para visitar um cara com 1 milhão. Ele comprava 500 mil gols. Não dá. Ninguém vai brincadeira com você assim. Então, isso que você está falando é muito importante. E eu costumo dizer isso de uma forma muito importante. Faça o melhor que você tem com aquilo que você tem hoje. Não é por isso que você não vai estruturar um planejamento para conseguir chegar no objetivo. Sim. Hoje eu não consigo ter um carro muito bom, eu pelo menos tenho que andar num carro limpo. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Entende? É isso que eu falo para as pessoas. Eu tenho... durante muito tempo, eu vendi com um Gol 1093 branco, mas o carro andava impecável. É diferente. Pretinho na roda, limpo. A pessoa entrava dentro do meu carro, não importava, ela sabia. Isso era em 95, 97, eu tinha um Gol 91, né? Tinha 6, 7 anos de uso. Tava bom? Não, tava bom, só que assim, o que eu tô falando é que às vezes a pessoa fala assim, eu não vou atender esse cliente. Cara, você tem um Onix e vai querer vender um jardim, que vai querer vender um projeto de arquitetura, vai querer vender seguro, vai querer vender alguma coisa, vá com o carro limpo, sapato limpo, sabe? Aparência limpa, barba feita. Sim. Porque a questão tá ligada a isso, cara. A pessoa compra primeiro a sua imagem, um relógio bonito no braço, sabe? Se vista adequadamente para o seu cliente. Ele merece um perfume. E não importa a função. Entendeu? Não importa no setor que você trabalha. Não importa, você tem que andar limpo. Exato. É sempre Exato. assim. Sempre assim. Entendeu? Maquiada, né? Bonita, para aquela situação. Porque isso vende. O primeiro, eu já falei, vou falar de novo, porque isso é muito importante. Só existe uma forma de causar a primeira boa impressão, depois já é a segunda. Depois da segunda. Não tem mais o que fazer. Entendeu? Certo, Sr. Fernando? Certo, vamos pegando essas dicas aí, pessoal. Dicas valiosas de gente que não somente leu a respeito, gente que está fazendo. Isso é legal, porque é interessante, né? Às vezes a gente vê muitos conselheiros que falam daquilo que ouviram outros conselheiros falando. Mas esse não é o caso, gente. Nós estamos falando de gente que está fazendo, gente experimentada. Então é legal a gente ir anotando, a gente ir pegando. Eu já vi vários insights aqui que foram entregues, que foram dados, e nós vamos continuar falando dessa questão do vendedor. Você não deu certo no cenário, mas esse vendedor mesmo, como é que foi isso? Na verdade, vários amigos, eles vão pro Senai, que lá em Cotia, na época, novinho, não tentar Senai. Mas Deus não quis assim. Eu fui 3 vezes no Senai, me disse 3 vezes, falei, não, realmente eu não nasci com essa coisa não. Aí vai jogando bola, vai fazer uma coisa, eu não tenho o que fazer. Aí o que o Guto falou, cara, tem que vender alguma coisa. Jogando bola com o rapaz, ele falou, tem um pessoal do Bradesco lá, que vai 50 pessoas fazer um teste lá, eles vão precisar de 5. Falei, 50 pessoas, 5? Deu um desânimo, sabe? Cara, 50 pessoas. E eu na época, sem nada, sem estudo direito, sabe, futebol profissional, eu tô ferrado, mas vou. Deus falou, vai lá. Cheguei lá, fui passando nas peneirinhas lá, resumindo, ficou 10. 40 foi embora. Meu Deus, cadê os 10? E ficaram com 5. Aí, na última prova, ele deu um barquinho, um barco, um fósforo, um guarda-chuva quebrado. Não entendi nada. Falei, meu Deus, o que é isso, pai? Eu treinava de manhã à tarde, tanto dia, só corria, me deu isso aqui e falou assim, você vai ter que ir lá na frente agora
e você está numa ilha deserta. Você tem um fóssil, um guarda-chuva quebrado, um rádio quebrado, não sei o quê. Eu quero que você fale o que você vai fazer na ilha deserta com isso aí. Um guarda-chuva, porque fica as 10 pessoas olhando para mim, mais o diretor, mais o pessoal do Bradesco. Quer saber? Vou inventar um monte de coisa aqui. Eles queriam saber a minha criatividade. O que eu vou fazer com uma caixa de fósforo? Um guarda-chuva quebrado, um rádio quebrado e uma ilha deserta. Meu amigo, a primeira coisa que eu ia fazer, cheguei na ilha deserta e falei, desse jeito. Eu ia arrumar um lugar para me proteger e pesquisar o lugar para ver se não tinha algum animal perigoso para não ser morto ali. Primeira coisa que eu falei. Falei nada que eles me deram. E o pessoal falando, que ia pegar um cabo do guarda-chuva, ia arrumar um rádio. E eu falei, isso aí faz na parte. Primeira coisa, eu vou cuidar da minha sobrevivência. Me proteger. Não sei se era perigoso. Comecei a falar essas coisas. E falei, cara, você não foi tanta coisa. Não sei se era certo, se era errado. Uma baboseira. Eu falei, vamos falar a verdade. Sei que no final de tudo, Deus abençoou. No outro dia falou, você foi dos contratados. Agora a pergunta principal, que vem a parte do vendedor. Aqui como bancário você vai ganhar esse valor. Eu olhei o valor e falei, um valor bom, mas é escriturário, para abrir conta. Como vendedor, você vender isso aqui para o pessoal do banco, você vai ganhar isso aqui. Eu olhei e falei, não, tá louco, não tem como. A diferença é grande, só que a média é 3 meses. Se bater a meta 3 meses é rua. Nem existe pra ficar nesse banco aqui, não. Eu gosto de jogar bola, tá querendo voltar para jogar bola profissional, tá tentando, falei, quer saber? Eu gosto da parte de venda aí, acho que é mais. Primeiro salário, esse é vendendo banco. Só que o pessoal entrava às 10 aqui na Poção Bento. Eu entrava às 8, pedi para colocar a mesa, eu vendia pro pessoal do banco abrir. Quando o banco abria às 10, eu já estava vendendo lá dentro também. Eu peguei jeito para coisa. Quando eu vi meu primeiro salário, eu cheguei, olhei e falei, cheguei no caixa, porque recebi no caixa. Você no caixa, assinar um documento chamado 62 e assinar dar o dinheiro. O salário do banco era R$ 1.500. No meu primeiro mês de venda, 8 mil. Foi uma coisa assim, a vez que eu comprei um carro, na primeira vez, 2.400 paguei. Eu falei, moça, coisa errada. Como assim? Esse valor é meu? Ela falou, o seu salário, você vendeu esse mês. Não é possível. E eu não tinha carro, e eu ia pro terminal São Paulo aqui, ir para casa. Cheguei lá, não é possível, carteira. Você deve estar aqui, eu falei, não, meu, dá tudo. Peguei os 8 mil, enfiei no bolso, não queria dizer no banco, é meu? Eu nunca me dei dinheiro na vida. Entrei no busão e fiquei lá sentado, tô com 8 mil aqui, rapaz. Tô com 8 mil aqui, é incrível. Cheguei em casa, minha filha pequena, ela falou, você tem o salário? Eu cobrei minha mãe, minha esposa, tal, ali, e falei, eu preciso pagar as contas aqui. Eu falei, quanto você recebeu? Eu falei, chuta. Ela, você falou que era 1.500? 1.500. Eu falei, não, mais. Ela, 1.600. Eu falei, é boa. Mais. Ela falou, 2. Eu falei, levou de novo. Eu peguei o dinheiro, cara, coloquei em cima da mesa. Joguei o dinheiro em cima da mesa. 8 mil reais. Ninguém acreditou, a pessoa que estava fazendo coisa errada. Eu falei, não, eu trabalhei lá nesse banco aí e consegui isso aí. Eu peguei gosto, cara, pelo dinheiro, pelo trabalho. E aí, você tinha que eu teria, mas não tive uma pessoa para orientar. Aí foi a falha. Eu não sei de quem, foi minha mesmo, porque um garoto pobre, de periferia, de favela, chega, começa a ganhar um dinheiro no mês, dá para comprar um carro à vista, você começa a falar, é incrível. Então aquilo ali mudou um pouco a minha vida. Comecei a ganhar dinheiro ali, eu peguei gosto pela vida, daí foi 8 mil, foi 10 mil, eu não ganhei menos que 10 mil, então eu ganhava muito dinheiro, eu comprei imóveis, eu comprei tudo, mas da mesma forma que eu conquistei, pela cabeça, pela soberba, eu quebrei. É muito importante isso que ele está contando, porque assim, a gente fala muito sobre isso, né? Respeitar o processo. Quando você não respeita o processo e vem a bênção para você, você não está preparado para receber. E muita gente não entende isso. Aí vai jogar 24, 5, 30 anos, 40 anos numa Mega Sena tentando ganhar na Mega Sena. Né? Vai passar por processos que não são os processos ao qual elas foram chamadas. E isso, quando você aprende a respeitar o processo, eu, por exemplo, aprendi a respeitar o processo. E eu estou passando por um processo, mais um processo, né? E esse processo que a gente passa, muitas vezes ele é muito dolorido.
É só a gente que sabe o tamanho da prova que a gente passa. Mas você consegue enxergar que tudo que você faz é o passo a passo, que é o que eu falo para você. Você pode cair no vitimismo, ou você pode pegar essa situação, por exemplo, eu ganhei 8 mil reais numa venda. Eu não sabia dessa história. Você pode chegar com essa história, por exemplo, e contar ela de forma a estimular as pessoas que trabalham com você. Só que tem um detalhe. Não adianta você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que você sempre faz. Eu comecei a entrar no banco 8 horas da manhã, enquanto pessoas comuns entravam 10 horas. O banco abre às 10. Eu pedi autorização para isso e eles ligaram. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo. Muitas vezes o funcionário ele se acomoda com a situação e ele quer resultado diferente. Eu quero aumento de salário. O que você está fazendo diferente para ganhar esse aumento de salário? Boa pergunta. Isso que eu faço também. Entende? Então, assim, você entrou aqui ganhando X e você está almejando X. Você topa se eu te passar funções a mais para você executar que vai justificar esse salário? A pessoa pode falar para você sim ou não. É direito. Entende? Agora, não, eu topo. Então, estamos juntos, vamos ganhar esse salário. Só que você vai ser cobrado por isso. Exato. Não adianta depois de um mês falar para mim, não dá, não estou conseguindo, você tem que dar. Então pensa bem antes de responder para o seu patrão, no caso, seu líder, se você quer ou não. Então pensa bem. É que nem uma moça que eu dei oportunidade na empresa. Eu achava que era seu dono da palavra, todas as coisas. Eu trouxe ela da limpeza para o meu setor de exames. Ela falou assim, eu quero muito. Então é o seguinte, eu vou tirar você daqui e vou te dar essa produção, você vai ficar aqui. Só que daqui a um mês, você falou, eu quero voltar para... Não, aí é rua, aí não vai dar mais. Foi o que aconteceu. Passou 60 dias. Isso não era para mim. Se eu te perguntei, pensando, eu já tinha contratado outro, eu não vou mandar embora. Então, a vida não fez escolhas. Sim. Então, se você quer uma responsabilidade maior, quer um salário maior, seu líder vai te dar. Só que você tem que provar para ele que realmente você... E isso é muito tá legal. engajado. Isso é muito legal que você está falando, porque eu tive um amigo que eu considero aqui dentro da empresa que eu o promovi sem ele pedir. Certo? Ele falou depois de um tempo, isso aqui não é para mim. Pô, Entendeu? eu acho honesto. Sim, Acho sim. muito honesto. E isso aqui não é para mim, tá? E voltou para a função e pegou mais uma função, uma função a mais dentro do processo que já faz muito bem para chegar naquele objetivo que ele tem. Ok. Entende? Então, assim, eu acho que muitas vezes o funcionário ele não está preparado para dizer o não. Ele só quer o eu quero. Claro. E é importante você aprender o não. Porque o que eu aprendi com isso foi um negócio assim, fora do comum. Eu vou explicar para você o porquê. Porque às vezes a gente quer coisas pelos outros. Entendi. E as pessoas têm os limites delas. Né? Eu errei isso aqui mais de uma vez aqui dentro da empresa. E aí, muitas pessoas que não estavam, inclusive, preparadas, eu olhava ela com os meus olhos. Enquanto o que eu devo fazer é olhá-las com os olhos dela. Essa é a verdadeira compaixão. Essa é a verdadeira pessoa que você pode colocar para dentro da sua empresa Você vai estar ajudando. e você vai estar ajudando ela. Porque da forma que nós pensamos aqui, às vezes não é aquela peça lá. Sim? Às vezes, eu vejo um potencial em você. Sim. Mas nesse momento o potencial dela é para daqui 2 anos, 3 anos, só para agora. Então você tem que avaliar muito isso. Então, a gente, como líder, tem que pensar muito nisso. Para a gente não prejudicar o próprio colaborador. Né? Sim, e não é fácil nessa questão da liderança, porque realmente tem essa questão da ótica, né? Às vezes aquilo que a gente acredita ser muito, igual você falou, tem a questão do tempo, tem a questão do preparo, ela tem todos os talentos, ela tem todos os atributos, só que emocionalmente ela não está pronta para aquilo. E tem a questão das ambições. Né? Isso é importante, eu gosto disso. É verdade. Nós estávamos conversando alguns dias atrás exatamente sobre isso. Eu tenho, talvez vocês até conheçam, o Guto conhece, o Neizinho. O Neizinho vivia na parte, nunca teve chute uma bola. Se rolar um queijo para ele chuta, não quer bola. Só que o Neizinho é o seguinte, nós trabalhei com ele um tempo e de repente um cliente chegou para mim e falou assim, o Ney tem mais de 50 anos, o Ney nunca comprou um carro,
O Ney não quer saber, tá louco e tal. Aí eu virei pro cliente e falei, cara, mas eu nunca vi o Ney reclamar do ônibus. Porque as ambições do Ney São são outras. outras. Então, mas o que eu quis dizer é que às vezes a gente projeta as nossas ambições no outro. Exato, Isso, nós exato. fazemos isso, eu já fiz isso também. Exato. A gente erra também. Exato, a intenção ela é maravilhosa, porque aquilo é muito bom para você, é bonito para você. Não, e engraçado que às vezes você vê que você tira aquele peso da pessoa, a pessoa faz assim, Nossa, amor. ela voa, porque aquilo estava muito pesado, o peso que você colocou na pessoa estava muito pesado para ela carregar. Cada uma sua. Entendeu? Aí de repente o sorriso muda, a forma muda, as coisas Ela mudam vai render mais. e ela vai render mais. Vai render mais. Entendeu? Então, isso é muito importante. E o Guto falou uma palavra que eu acho bacana, respeitar os processos. Eu sou um cara, quando eu quebrei 2 vezes, eu não respeitava os processos. O principal deles, na minha opinião, que eu não respeitava, além da soberba que deu certo, era querer abraçar tudo, de tudo. Eu quero saber disso, daquilo, financeiro. Eu era chato pra caramba. Hoje, cara, como você muda. Hoje eu tenho minha esposa, que é a Adriana, que é uma bênção na minha vida. Que realmente, assim, se não fosse a Adriana, hoje eu não estaria. Eu não vou entrar nessa história. Pois Eu é, conheço a história toda. Nossa, ela é uma pessoa E fantástica. para aguentar ele não é fácil. Não, eu sou ligado no Tem que ser parceiro. uma pessoa iluminada. Não, ela é uma bênção. Porque assim, ela mudou minha vida. Ela é a financeira da empresa hoje, é uma pessoa totalmente organizada financeiramente, coisa que eu não sou. Então, assim, eu não sei trabalhar com dinheiro. Quando eu tenho qualquer questãozinha relacionada à medicina do trabalho, é para ela que eu ligo. Não, tem que falar para ela, porque hoje eu respeito o processo. Por exemplo, eu não sei nem fazer um boleto nem uma nota fiscal. Que Eu legal. não sei fazer isso. Então, hoje o que eu faço? Eu só vendo. Eu sou a parte comercial, vendo e resolvo bucha. E quando tem uma coisa muito grave, eles ligam para mim. Só. Eu não falo com a Débora sobre o processo da clínica, eu também não sei fazer aço. É problema deles. Por isso que tem a recepção e a Débora para isso. E a Débora financeira. Hoje eu não abraço mais nada. Se atrasar uma conta de luz lá, eles não sei. Não é problema, cara. É o financeiro, tem que resolver com ela lá. A minha parte aqui é venda e entregar os meus laudos em dia. É o que eu faço. Hoje eu respeito isso. Hoje eu não abraço mais nada. Por isso que eu tenho tempo para jogar meu futebol, tempo para trabalhar, tempo para cuidar da minha mãe, tempo para tudo. Eu estou com 47 anos e 48 esse ano, eu não tenho tempo mais para ficar me desgastando com o trabalho de todo. Eu trabalho o suficiente para ganhar o E suficiente. já um detalhe, né? Dentro dessa linguagem, aquele que joga em todas, não joga em nenhuma. Não, joga nenhum. 3 meses. Cheguei para ele e falei o seguinte: a minha noiva, que é a minha atual esposa hoje, Adriana, não arrumou emprego para ela. Tá? Comecei a vender pelo primeiro mês, ele falou, pô, você vendeu bem, vendi bem. Não, mas não, mas 500, sabe? Eu tô vendendo bem e tal. Eu fui para 1.500. A minha esposa entrou lá com 800, eu fui para 2.300. Eu sou, a gente não divide em casa. Não tem esse salário dela ou meu, a gente sempre juntou. Né? Cada um. É assim também. É sempre assim. Aí eu preciso pagar a comissão. Eu segui 3 meses ganhando 3 mil. Aí um dia eu virei para ele e falei, ô, só para a empresa grande, cara, é pequenininha, tipo 4 funcionários, 3 funcionários, 2 funcionários, não me interessa. Eu falei, e se eu abrir uma clínica desse no trabalho? Não, se você quiser armar tudo aí, beleza. Peguei ele de sócio, ele me deu os móveis velhos, eu abri no centro da cidade, eu era funcionário do CLT dele aqui, e ele era meu sócio da pequenininha. Então eu trabalhava com ele pra caramba, as empresas grandes aqui, e as menorzinhas me mandando pra lá, 3 funcionários, pus um médico lá, a minha esposa eu tirei daqui, coloquei na minha noiva, né, coloquei lá, e comecei a realizar trabalho. Fiquei até 2015 na sociedade. Saí da sociedade, fiquei com o João Paulo até 2021, 21 agora, e resolvi solo. Chega, não tenho mais sociedade. Me estruturei financeiramente e hoje estou aqui. A Confimed hoje, eu já estou no ramo desde 2008, na verdade, né? Só que a Confimed agora é a minha menina dos olhos. Hoje eu estou sozinho, não tenho sócio, só eu e minha esposa. A gente está hoje com uma estrutura com 19 colaboradores hoje, somando tudo. Hoje com mais de 1.500 empresas lá, 1.400 e poucas empresas já, e crescendo. A meta até o final do ano agora é 3.000 empresas. Nós vamos chegar a 3.000 empresas. É legal, né? Você falou da saída do Bradesco pro Itaú, lógico que naquele momento me pareceu um erro. Mas se não fosse ele e eu, você não estaria aqui hoje. Você não sabe que o seu tempo não é o tempo de Deus. Exato. O meu tempo lá, era Deus falou, você vai parar aqui.
e você vai ser dono de clínica. É o que eu estou aqui até hoje. Eu só tive 3 empregos na vida. Eu joguei bola, profissional, tive o Bradesco e as clínicas. Eu tenho. Não tem mais nada. É o que eu faço na minha vida. Sensacional, que história incrível. Rapaz, o nosso tempo foi muito rápido mesmo. Quero agradecer muito isso, agradecer muito mesmo pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo, por compartilhar com a gente todas essas experiências. E a gente sabe que tinha mais, que essa dupla aí não é fácil não. É que a gente escolheu as histórias, né? A gente escolheu aquelas mais indecorosas. Mas graças a Deus estamos aqui. Estamos aqui, agradeço muito, Guto, muito obrigado. Guto, vou começar por você. Deixa aí sua mensagem pro pessoal. Eu acho que não tem um momento mais adequado para a gente falar sobre amizade, né? Amizade é uma coisa que a gente leva para o nosso último momento, né? Para a nossa última história, para a nossa última... Eu escutei um amigo falar que um parente dele trabalhou em hospitais de câncer terminal, essas coisas, né? E o que as pessoas menos se arrependem é das amizades verdadeiras que elas construíram, né? E dos relacionamentos que não deram certo. É muito louco isso. Legal, né? Porque eles focam exatamente nessas coisas, né? O que eles podiam ter feito de diferente que eles não fizeram, né? Então eu acho que a amizade tem um sambinha que o Fernando gosta, né? A amizade é tudo, né? Então, eu acho que o que fica dessa conversa, desse bate-papo é a amizade. Maravilhoso. Isa, vou deixar a mensagem pro pessoal. Olha, primeiro, agradecer a você pelo convite. Que Obrigado mesmo. Agradecer ao Guto, meu irmão, de mais de 25 anos aí, até Caçolar, vocês todos. E temos muitas histórias, assim. A gente vai marcar um outro aí em breve aí, para contar mais histórias aí. Tem muita história. E agradecer a Paula também, o pessoal todo aqui da Teca Solar. Mandar um beijo para minha filha, Giovana, para minha esposa Adriana e para a Confimed, para todo mundo lá, para minha equipe toda. Legal, legal. Gente, estamos encerrando mais um TKCast oficial. E para a gente encerrar, eu queria compartilhar com você um versículo que está lá em Provérbios 18, 24, que diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegar que irmão. Amizade! Obrigado, gente. Valeu. Que Deus abençoe a todos. Tchau.